Olá, tribo Conteiro! Boa tarde aí no Brasil, boa noite aqui na França. Eu estou sob forte emoção hoje. E se eu parar qualquer momento de falar e congelar, é isso, é admiração. E dá isso na gente, né? Muda tudo, eu fico paradinha assim. Muito feliz de estar aqui, de começar julho. Esse mês é nosso segundo mês, ainda não é o segundo mês, mas o segundo mês inteiro que vai iniciar agora de Conteiro. E começar julho com Pedro Werneck, gente, é uma inspiração assim gigante. Bom demais. Olá, Alicia. Olá, Mari. Vamos lá, gente, vamos chegando, se junta que a conversa é boa. Se junta que essa tribo tá que tá danado, que a gente quer espalhar uma fala de amor, uma fala transformadora. E é isso que a gente está fazendo aqui. Essa é a nossa missão. Vamos chegando. Olá, Cris. Muito bom. Então hoje é Kátia Werneck e Pedro Werneck. Olha isso, gente. É muito Werneck numa conversa só, né? Essa tribo Conteiro está impossível. Muito bom a gente estar juntinho. Vai chamando os amigos, vai usando o aviãozinho, aquele aviãozinho aí para chamar quem está online, porque essa conversa é importante a gente ouvir. E é inspiração, muita inspiração. E como eu falei, gente, se eu travar aqui, é que eu tô ali sob forte emoção mesmo. Agora eu vou esperar Pedro entrar. E aí eu prometo não falar nada, deixar ele falar, porque Pedro é dono de uma fala que representa tudo aquilo que eu acredito, só que ele fala melhor. Então olha que sorte a nossa. Oi, Salminha. Oi, mãe. Oi, Lícia. Que bom estar aqui juntinho de vocês. Que coisa boa. Só gratidão. Só gratidão. Aliás, é importante a gente perceber o privilégio que a gente tem na vida, né? Seja o privilégio dos amigos, o privilégio da família, o privilégio de ter onde morar. Nós somos cheios de privilégios e a gente entender hoje, a gente está nessa história toda de privilégios e como fazer isso voltar para o universo é um papel fundamental de cada um de nós. É a consciência que a gente tem que ter do que a gente pode devolver para o mundo. Pedro entrou! Eba! Pedro tá te pegando por aí. Pedro está unable. Peraí. Pedro, eu tentei te chamar, vou tentar de novo. Peraí. Agora. Verso lá ajudando. Guardando ansiosa. Vamos lá. Será que deu uma travadinha? Oi, Leandro, que bom que você tá aí juntinho. Segurando minha mão, Leandro. Vou tentar te chamar de novo, Pedro. Peraí. Opa. Cadê? Vai dar certo. Vai dar certo. Olá, Pedro!
Que bom que você conseguiu entrar. Que bom. Está estabelecendo conexão. Você está me escutando? Pedro, para mim você está travado. De repente vale eu te chamar novamente. O que você acha? Vou enviar novamente. Espera aí. Vou te chamar, tá? É isso aí, gente. Live é assim mesmo. É ao vivo, é agora. Pedro conectando. Eba! Vai dar tudo certo. Eu acho que quando a conexão melhorar. Peraí. Deixa eu verificar aqui se. Opa! Acho que agora vai. Eu te vejo parado, Pedro. Eu te vejo travado. Travou tudo. É, Ups. Vou te buscar de novo. Te buscar de novo aí, Pedro. Vamos lá. Cadê? Ixi, Pedro não tá mais pra mim aqui. Ah, agora voltou. Peraí. Agora vai dar certo, hein, gente? Vamos lá. Vendo os pensamentos aí positivos, agora vai dar tudo certo. Já tô. Ah! Mudei de lugar aqui. Tá me ouvindo? Ficou. Tô te ouvindo. Agora tá super. Que bom. Ufa! Deixa eu só Coisa garantir aqui. boa! Muito bom, Kátia. Só vou botar aqui a tomada aqui para garantir a nossa carga aqui, não ter perigo. Quando ele bota a tomada, eu vou falar para vocês. O Pedro, gente, Pedro é um empreendedor social incrível, um articulador no desenvolvimento humano, uma inspiração e cofundador do Instituto da Criança. Pedro está envolvido sempre em fazer acontecer, em fazer de verdade a solidariedade acontecer. Pô, E Felipe, articulando as pessoas que querem ajudar com aqueles. Conseguiu, Pedro? consegui. Tô prontinho. Ah, tá prontinho. Poxa, Bom,
Eu não vou roubar mais tempo. Me desculpe aí presentes a você, mas realmente essa tecnologia às vezes nos deixa na mão aqui. Mudei de lugar, eu acho que agora melhorou. Agora eu tô te ouvindo super bem. Tô te vendo, tô te ouvindo e tô super feliz de estar aqui com você. Obrigado, Kátia. Eu também. Um prazer a gente ter essa oportunidade. Há muito tempo que a gente não está junto pessoalmente, mas de longe estou sempre acompanhando a tua movimentação. A tua página é a coisa mais linda. Você é extremamente cuidadosa, delicada e muito generosa nas suas palavras, sempre colocando de uma maneira muito bonita e descrevendo todas as pessoas que estão com você. E eu sou hoje privilegiado de ter essa oportunidade de conversar aqui e compartilhar um pouco esse nosso momento atual. Pedro, eu que agradeço assim, enormemente e não esqueço que quando eu fiz o contato com você, quando eu te liguei e falei, o projeto está começando, acabou de começar, a gente tem um mês, e falei para você, é um projeto pequeno, e você me falou assim, quantidade não é relevância, Kátia. Vamos em frente, e tudo começa pequeno. E eu fiquei muito feliz e muito agradecida por isso. E você representa muito para mim, Pedro, muito. E para a galera que está aqui. Muito obrigado. Então, então vamos falar aí, Pedro. Quem é esse Pedro, esse empreendedor social e o que é ser um empreendedor social? Eu sou uma pessoa muito comum, né? Eu sou um pai de 4 filhas, que eu acho que é o grande orgulho no primeiro que eu tenho na minha vida, minhas 4 filhas, Camila, Júlia, Luísa e Gabriela. Além disso, sou casado há quase 20 anos com a Marcela. Sempre fui empresário, tive negócios em áreas diversas, trabalhei inicialmente com educação com a minha família no Colégio Padre Antônio Vieira, a escola que meu avô fundou há 80 anos atrás. Trabalhei também no mercado de varejo, com o Napoleão, começando as lojas Sandpiper, isso quando eu tinha 20 e poucos anos. Depois ele que fez a loja crescer e se tornar o sucesso que foi, mas eu participei ali do início dessa trajetória. Depois adiante, acabei entrando no mercado financeiro, onde eu tive uma experiência, digamos, muito surpreendente, que deu muito certo durante uma época. Eu cresci, eu ganhei dinheiro, eu consegui fazer com que em poucos anos o negócio se tornasse um negócio muito lucrativo. E depois vivi também uma montanha-russa, porque tudo aquilo que parecia que ia crescer cada vez mais, ao contrário, inverteu e caiu. Eu digo que é como se eu estivesse descendo aquela onda lá em Nazaré, aquela onda gigante que você está Gigante. surfando, está tudo certo, você está tendo uma sensação maravilhosa e, de repente, você, por alguma razão, erra o movimento e cai da onda. E fica lá debaixo d'água, sem conseguir respirar, sufocado durante um grande tempo. E eu, de fato, sobrevivi graças ao apoio dos meus irmãos, principalmente do meu irmão Carlos, que foi um grande aliado nessa época, me deu as mãos, os braços e me permitiu que eu botasse a cabeça para fora de novo da água e conseguisse buscar outras ondas para surfar. Entrei no mercado do varejo novamente, acabou não dando certo, e fui para o turismo corporativo. E lá no turismo corporativo eu consegui sucesso, estava indo bem, estava funcionando, mas eu tinha uma angústia. Eu olhava para frente e não via futuro, não conseguia imaginar como é que ia ser daqui a 10, 15 anos esse mercado que está todo mundo cada vez mais autossuficiente, viajando sozinho, entrando na internet, comprando as suas viagens, fazendo seus pacotes. E eu comecei a ver que eu não tinha futuro. E me assustei com aquilo, pensando naquilo. Conversei um dia com um amigo meu e falei para ele, o Jorge Garcia, um grande amigo, eu não vejo futuro nesse mercado, Jorge. Como é que vai ser isso daqui a 10 anos, 20 anos? Esse campo não vai crescer. E o meu amigo falou, Pedro, você tinha que trabalhar direto no Instituto da Criança. O Instituto da Criança é um negócio que tem a ver com você, que você gosta, que você se identifica, e é um mercado que, ao contrário, está crescendo. E eu falei para ele, olha, eu não tenho muito como fazer isso, porque o Instituto é pequenininho, eu não tenho renda mais, o dinheiro que eu tinha eu não tenho mais, e eu preciso trabalhar todo dia para ganhar dinheiro e eu não posso fazer esse movimento. E o meu amigo se calou, mas não desistiu da ideia. Saiu dali e foi conversar com o meu irmão,
mais uma vez o Carlos ouviu e ele vendeu para o meu irmão a ideia que eu poderia trabalhar todo dia no Instituto. E o Carlos comprou essa ideia, criou ele um fundo para me remunerar, e eu pude, então, em janeiro de 2008, mergulhar de cabeça no Instituto, trabalhando integralmente com o objetivo de fazer do Instituto uma empresa social com viés empresarial, dando ao Instituto um modelo de gestão, de governança, similar à das empresas privadas, para que as empresas privadas pudessem olhar para o Instituto e reconhecer a nossa organização como uma empresa com potencial para se tornar parceiro, para associar suas marcas ao Instituto, para usar o Instituto para assessorar os seus processos de empreendedorismo social, de responsabilidade social, de voluntariado, criar ações para que as empresas pudessem, assim, mostrar para a sociedade que elas estão, de alguma forma, desenvolvendo esse lado social. E, felizmente, isso começou a dar certo em 2008, 2009. Em 2010, a gente começou a atender as primeiras empresas como a Vale, a Brookfield, a L'Oréal, a Brasilcap, a Mil. Mais adiante, trouxemos a XP, que é um grande parceiro do Instituto. Nós temos um programa de educação com a XP para patrocinar crianças em escolas privadas em 22 municípios, são 55 escolas. Essas crianças hoje têm a educação integral assegurada pela XP. O Instituto faz todo o monitoramento, o acompanhamento dessas crianças. No ano passado foram 10 mil mensalidades pagas. Nós temos parceria com essas escolas. Fazemos todo o mapeamento, todo o desenvolvimento, toda a prestação de contas e, principalmente, a mitigação de resultados. A gente busca medir os resultados para poder apresentar para a empresa em forma de relatórios gerenciais. No final do ano tem um grande relatório compilando todas essas informações e assim a empresa pode acompanhar a tempo e a hora tudo aquilo que ela está investindo, tudo aquilo que ela está trabalhando e o quanto que está significando para os beneficiários. A XP é um bom exemplo, temos outros bons exemplos como a NTS, a nova transportadora do Sudeste. Acabamos de fazer agora com ela 60 leitos hospitalares, 40 leitos na Policlínica de Japeri e 20 leitos na Clínica de Nova Iguaçu, no Hospital da Posse. Lá nós estamos fazendo leitos hospitalares e leitos de UTI para os pacientes Covid. Então a empresa tinha essa disposição financeira, tinha o desejo de investir, mas não sabia como que faz a operação, como é que faz para isso se tornar real. E o Instituto, com a sua estrutura, com a sua equipe, consegue tornar factível esse desejo. Outras empresas são a Redditor, que investe recursos da Lei de Incentivo ao Fundo da Infância e do Adolescente, ao Fundo do Idoso, ao Conanda, voltado para ações voltadas para a oncologia, através de recursos de imposto de renda. Então, a empresa tem essa possibilidade, porque é uma empresa que tem o chamado lucro real, ela pode dispor 1% do imposto de renda devido, que já vai pagar, em vez de pagar para o governo, destina para os fundos da criança e do adolescente, para o fundo do idoso, para o fundo da oncologia. E dessa forma, a gente beneficia as pessoas sem precisar usar um dinheiro que seria o dinheiro do caixa da empresa, é um dinheiro que ela já deve ao governo. E a gente tem feito não só com a Redditor, como outras empresas, como a Brasilcap, já fizemos com a Light e outras várias empresas que a cada ano nos procuram. Então, a gente tem uma variedade bem extensa de ações voltadas para assessorar as empresas que querem a responsabilidade social e que sozinhas têm dificuldade para praticar. A verdade é que essas empresas têm, como não é o business da empresa, não é, a empresa é especializada no seu negócio, né? Então, muitas vezes ela quer fazer, ela quer ter programas de responsabilidade social, ela quer fazer um trabalho que beneficie pessoas, mas ela não sabe como fazer, e nunca é o foco. Então, é muito importante alguém que tenha essa expertise para fazer, né? Essa ponta. E que dê a ela a segurança da qualidade daquilo que está sendo feito, a assertividade de que os parceiros que a gente traz, que são os empreendedores sociais, nós conhecemos uma porção deles, nós temos uma rede integrada ao Instituto de mais de 600 empreendedores sociais, entre creches, abrigos, centros comunitários, casas com crianças com paralisia cerebral, escolas, Rio, São Paulo e mais 10 capitais. Esse público todo nós fomos conhecendo no decorrer desses anos todos. Nós estamos com 26 anos de história, há 12 que eu trabalho o tempo inteiro, como eu já mencionei.
E nesses anos a gente pôde conhecer pessoas extraordinárias. Os empreendedores sociais são seres humanos que a gente tem que proteger, que a gente tem que cuidar, que a gente tem que valorizar, porque, afinal de contas, Kátia, são eles que vão à frente das obras, são eles que estão ali no dia a dia, cuidando das crianças, cuidando dos jovens, cuidando dos idosos, são eles que se dedicam, são eles que integram a comunidade ao redor daquela instituição e são eles que são responsáveis pelo atendimento. E essas pessoas, muitas vezes, são pessoas com poucos recursos, não têm recursos financeiros, não têm recursos humanos, não têm conhecimentos técnicos, e elas precisam de apoio, precisam de suporte. E quem pode dar isso para elas são as empresas e as pessoas físicas que estão do lado de cá. O Instituto faz, então, esse contraponto, aproximando esses dois universos, daqueles que precisam e os que querem fazer, cuidando de quem cuida dos outros. As empresas, quando nos procuram, elas muitas vezes não têm nem ideia do que querem fazer, não têm nenhuma noção. Então, a gente faz todo um trabalho de planejamento, de construção, em conjunto com os funcionários, com os diretores, com a comunidade que tem no entorno, como foi na GSK, na GlaxoSmithKline. Eles estão dentro de 3 comunidades lá em Jacarepaguá, 3 comunidades no entorno da fábrica há anos, e eles não conheciam. Nós fizemos, então, um diagnóstico, estudamos durante alguns meses o que tinha dentro daquelas comunidades, trouxemos uma porção de recomendações, sugestões, ideias, e a empresa, então, adotou essas sugestões, contratou o Instituto para aplicar essas ideias e realizar 3 ações que nós estamos trabalhando esse ano, inclusive com a participação de um colaborador nosso dentro da empresa o tempo inteiro. Olha que bacana. A empresa Nossa, é incrível. Essa capacidade de articulação é incrível, né? E vai trazendo para dentro da empresa esse olhar, esse movimento. Hoje já tem outras pessoas no entorno desse rapaz, é o Inácio. Cada vez mais nasce o desejo de se fazer mais. E esse é um caminho sem volta, né? Um caminho que não tem muito como andar para trás. Isso não é sou eu que estou dizendo, a B ou C que está dizendo. Isso o mundo está nos mostrando. Os países desenvolvidos há muito tempo já adotam a prática da responsabilidade social no seu dia a dia, porque isso traz valor para a empresa. Isso faz com que a empresa seja melhor reconhecida pelos seus funcionários, pelos seus clientes, pelos seus sócios, fazendo com que haja um ambiente mais harmonioso, haja um propósito maior do que simplesmente ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é muito bom, é muito importante, mas não é o propósito maior. O propósito maior é a gente ter sentido naquilo que a gente está fazendo a cada dia. Se você tem uma condição de a cada dia descobrir que o teu trabalho, o seu tempo, a sua vida pode de alguma forma influenciar, beneficiar e transformar a vida de outras pessoas, a sua própria vida passa a ter um sentido maior. Porque você começa a viver não somente para si próprio, mas também para aqueles que estão ao seu redor. E toda vez que nós percebemos que somos úteis, que podemos servir ao próximo e fazer com que o próximo tenha uma vida melhor, nós nos sentimos seres humanos melhores, mais úteis. E isso traz um bem-estar, traz uma sensação de renovação da nossa vida, dando amplitude ao sentido da nossa existência, que é algo tão desejado. Todos nós queremos ter razão para viver. Por que eu estou vivendo aqui no mundo? O que eu estou fazendo aqui? Essa pergunta ela é frequentemente bombardeada na nossa mente, e quando você começa a ver que as suas capacidades, as suas qualidades, o seu poder de relacionamento, o seu poder de falar com as pessoas, pode trazer mudanças para outras vidas, ajudando na educação, ajudando na saúde, ajudando na moradia, ajudando na cultura, ajudando nos relacionamentos interpessoais. São tantas as formas que a gente pode contribuir que não precisa exclusivamente ter dinheiro, não precisa ser rico para ajudar os outros. Nós temos uma amiga em comum, a nossa querida Regina e o João Paulo, que quando começaram o Quero Bolo de Chocolate, que acabou virando QBC, no primeiro momento que eles abriram a empresa, uma empresa que era uma partícula mínima, um negócio pequenininho que eles faziam em casa, os bolos de chocolate, a Regina e o João Paulo me procuraram e falaram: Pedro, nós queremos que a empresa já nasça com uma contribuição mensal sobre o nosso resultado. Em tudo que a gente vender, nós vamos ter um pedaço para o Instituto da Criança. Não que a gente vá ter lucro, é um pedaço, é uma parte do meu trabalho. Isso é muito bonito, isso é muito valioso, porque demonstra consciência, demonstra generosidade e demonstra que é verdadeiro o desejo de ajudar.
Não é o caso de outras pessoas que ficam pensando, no dia que eu tiver muito dinheiro, eu vou ajudar. No dia que a minha empresa for grande, eu vou ajudar. No dia que eu puder, eu vou ajudar. Você já pode hoje. Você pode com alguma coisa. Você não precisa ser o Bill Gates para fazer uma doação de 100 milhões de dólares. Você pode doar 100 reais, 50 reais, 10 reais, seja o número que for. Toda doação tem um valor para quem recebe, porque o pouco é muito para quem não tem nada. Quem precisa, quem está do outro lado, tudo que vem é bem-vindo. E a gente não pode esquecer a frase do nosso célebre Betinho, que dizia: quem tem fome tem pressa. Vivemos hoje uma realidade que as pessoas estão passando fome. As pessoas estão vivendo a angústia de não ter o que comer e não ter o que dar para os seus filhos, como alimentar as suas crianças. Eu ouço depoimentos de mães, Kátia, que dizem: eu não estou deixando meu filho acordar cedo, eu fico fazendo ele dormir mais para que ele possa... Para que ele não sinta fome. Exatamente, para que ele não acorde pedindo comida. Olha que coisa triste. Essa é uma realidade. Agora, eu não posso alimentar 1000 pessoas, mas talvez eu possa alimentar uma família. Nós temos cestas de alimento por R$80. Talvez, se você não puder dar R$80, você pode juntar 2, 3 amigos, 4 amigos, dar R$20, 10, 15, R$30 cada um e junta R$80. Tudo passa pela mobilização. Tudo passa pela vontade genuína de se fazer. Quando existe o comprometimento, o amor, a boa vontade, tudo é possível. Tudo é possível. Mas você acha que a questão da solidariedade, do voluntariado, isso passa por uma questão de cultura? Pedro, você entende que isso é uma... Porque as pessoas, às vezes, querem ajudar e não sabem como ajudar. Eu respondendo, são 2 perguntas, né? A cultura, com certeza, a cultura da solidariedade, a cultura de olhar para o próximo é uma premissa da educação. Eu acho que a gente pode e deve educar nossos filhos trazendo para eles esse olhar, mostrando a importância da gente reconhecer aquele sentimento chamado de compaixão, que é sentir a dor do próximo. Quando eu vejo uma pessoa passando fome, doente, necessitando de uma ajuda, eu sinto a dor que ele está sentindo. Essa dor toca o meu coração. O nome dessa dor chama-se compaixão. E toda vez que a gente sente a compaixão, a gente tem como veículo para tornar essa compaixão em algo efetivo a chamada solidariedade, que é a ferramenta que nos mobiliza, é o sentimento que nos mobiliza a fazer algo pelo próximo. E toda vez que a gente vivencia a solidariedade, a gente descobre um sentido maior para a nossa vida, porque nós vamos percebendo que a gente tem condições de alcançar outras pessoas que não sejam só os nossos filhos, os nossos familiares. E isso vai trazendo, como eu já falei, um engrandecimento, uma satisfação maior para a nossa vida. O grande desafio é nós aprendermos a reconhecer que essa solidariedade ela não é dolorosa, ela não é difícil de ser utilizada, que a gente pode fazer ações pelos outros, que isso não atrapalha a nossa vida, e que a gente não fica mais pobre por isso, e que a gente não fica menos inteligente, que a gente não fica mais frágil, e que a gente não tem nenhum incômodo, nenhum desconforto. Eu acho que, às vezes, as pessoas adiam esse início da solidariedade porque elas ficam postergando com o medo do compromisso que aquilo vai trazer, achando que aquela pessoa que ela vai ajudar depois pode ser um incômodo para ela, pode ser um peso para ela, pode ser uma responsabilidade a mais para ela. E eu afirmo ao contrário. Quanto mais a gente descobre que a gente pode fazer alguma coisa pelos outros, mais você vai gostar de fazer, porque isso vai trazendo sentido para você. Então, quebrar esse paradigma, vencer esse medo e trazer essa cultura de exercitar a solidariedade com frequência é um desafio que a nossa sociedade vive. Acho que nós somos essencialmente solidários. O brasileiro, o carioca, sobretudo, é muito solidário. A gente sempre quer ajudar. Toda vez que a gente é convidado, toda vez que a gente é convocado, a gente quer ajudar e, na maioria das vezes, ajuda. Mas eu acho que é pouco. Acho que o ajudar é algo que tem que passar pelo lugar comum. A gente tem que ajudar todos os dias, o tempo todo, sempre que houver uma chance. E não apenas naquelas ocasiões pontuais ou mesmo no final do ano. Chega no final do ano, Kátia, a gente é procurado no Instituto da Criança como se fosse um shopping center. Eu brinco com isso. Parece que a gente está aqui vivendo o Natal do shopping
Rio Sul, todo mundo vem, todo mundo quer ajudar, como é que eu faço, o que eu posso doar, e esquece que depois vem janeiro, fevereiro, março, abril, todos os meses dos anos, as pessoas que estão sendo ajudadas em dezembro também precisam de ajuda. A ajuda, ela é algo para ser permanente, frequente. Então, eu acredito que essa corrente da solidariedade, essa cultura da solidariedade, ela ainda tem muito a crescer. Ela já existe, ela está bacana, mas ela ainda precisa ser avançada na medida em que haja mais consciência da sociedade. Perfeito, Pedro, perfeito. Como é bom te ouvir. E agora, na época de. Nossa, é uma super aula para gente, é uma inspiração, é uma chamada para ação. E por falar em ação, Pedro, na época, agora, essa época de Covid, uma época de tanto sofrimento e de tantas novas necessidades extras, né? Além de tudo aquilo que tanta gente precisava, muito mais, tudo muito mais acentuado. Vocês fizeram a gestão, estão fazendo a gestão de um projeto que, quando a gente se falou, você me falou, na mesma hora eu entrei com meu marido e falei assim, a gente precisa ajudar, e ele se sentiu claramente nessa como é bom poder ajudar, né? Como é bom poder ajudar, porque, no fundo, quando você ajuda, você está sendo ajudado o tempo inteiro. E vocês fizeram um trabalho de mobilização enorme aí na Covid com o movimento União Rio. Você pode contar um pouco para a gente sobre esse movimento União Rio? Olha, o União Rio União Rio. União Rio, é o movimento União Rio, né? É um movimento, né? É uma ação conjunta, foi uma movimentação. Eu vou começar pelo final, dizendo a você que o que ele se tornou, né? O movimento, ele virou, nesses 3 meses, uma voz ativa da sociedade que clama por fazer ações de impacto social que garantam a qualidade de vida daquelas pessoas que estão passando algum tipo de necessidade. Nesse caso específico, provocado pela pandemia do coronavírus, como a gente sabe, criou-se 2 circunstâncias bastante desconfortáveis para a nossa sociedade. Uma no aspecto da saúde, com a necessidade. Espera aí, só um instantinho. Porque, teoricamente, então, teoricamente, existem 2 situações críticas, né? O lado da saúde, com a necessidade dos leitos hospitalares, que havia aquela preocupação sobre haveria ou não leitos de UTI para os pacientes que ficam com falta de ar, com a dificuldade de respirar e precisam dos respiradores, e esses respiradores só no UTI que pode ser aplicado, e não é uma aplicação única, são dias, são semanas que o paciente fica naquele quadro, e imagina a preocupação de não haver leito suficiente. Então, essa era uma grande preocupação. E a segunda preocupação com a população das famílias vulneráveis, que, por consequência da falta de trabalho provocada pelo isolamento social, causou uma dificuldade tremenda das pessoas continuarem se alimentando. Então, havia essas 2 frentes de grande urgência. No início, quando sentamos a primeira vez com o Paulo Moll, o Romeu Domingues, Paulo Moll da Rede DOR, o Romeu Domingues é da Rede DASA, dos laboratórios Sérgio Franco, laboratórios CDPI, é um grupo de laboratórios. A Daniela Raimundo é uma arquiteta, a Marcela Coelho é uma advogada que trabalha com o Luciano Huck na TV Globo, e o Walter Cavalcante, que é um consultor, empresário também. Nos reunimos pela primeira vez com a ideia de estabelecer uma parceria com o Hospital HU, o Hospital Universitário lá no Fundão, para fazer ativação de leitos hospitalares.
Lá tem um espaço enorme, cheio de andares vazios, e que precisava fazer obra física, obra, reforma. Piso, parede que estava quebrada, banheiros, pintura, iluminação, enfim, obras estruturais. Precisava também comprar os equipamentos e precisava garantir também o custeio de uma parte da equipe do RH. Nós identificamos isso e observamos que havia a possibilidade de fazer 50 leitos. Estimamos o valor de R$110 mil para cada leito, portanto, R$5.500.000. Lançamos num domingo um flyerzinho pela internet, mandamos para os grupos, convidando as pessoas a contribuírem. Kátia, foi uma resposta extraordinária, lindíssima. As pessoas começaram a querer contribuir na mesma hora, a depositar, a procurar a gente, a ligar para outros amigos. E em 3, 4 dias nós tínhamos feito mais de 5 milhões e meio, já estávamos lá na casa dos 6 milhões de reais. Incrível. Mostrando que quando há uma causa e quando há pessoas sérias por trás, a sociedade ela é generosa, é o que a gente falou. Ela tem essa capacidade. Muitas empresas grandes contribuíram, empresas como a XP, a BTG Pactual, Wilson Sons, Grupo Monteiro Aranha, uma porção de empresas rapidamente, a empresa Endi, colocaram dinheiro. E pessoas físicas também, famílias juntaram, fizeram cotas de 10 mil, 50 mil, 100 mil, e quando a gente viu, tinha dinheiro mais do que suficiente para fazer os 50 leitos. Contratamos uma empresa para fazer a obra, a empresa nos falou que tinha espaço para fazer mais 10 leitos de UTI e mais 12 leitos de enfermaria. Como a gente tinha dinheiro, contratamos para fazer esse aditivo. Além disso, começamos a comprar os equipamentos com a ajuda da Rede Dó, da Rede DASA, começamos a procurar os equipamentos no mercado, e foi um grande desafio, porque vocês devem ter acompanhado que faltou, tinha equipamento que não tinha mais, que ficou caro, e importação, enfim, milhões de histórias, mas conseguimos comprar dezenas de equipamentos, monitores, ventiladores, ultrassons, equipamentos de raio-x, diversos equipamentos, e conseguimos também garantir o custeio da mão de obra. E o processo foi avançando, em 1 mês e 40 dias, ficou pronto esses leitos e os pacientes começaram a ser atendidos de uma maneira extremamente digna, com qualidade, e começamos a entender que o Movimento do Rio era capaz de fazer a preservação de vidas. Passou a ser esse, então, o propósito do Movimento União Rio, preservar vidas. E para que a gente pudesse ampliar essa capacidade, nós começamos também, logo nesse início, a fazer a distribuição de alimentos. Usamos o Instituto FI, a Banco da Providência e o Instituto Eclos, são 3 instituições, para fazer a gestão desses projetos. O Instituto da Criança ficou responsável pela gestão da saúde, depois entrou o Instituto Desiderata para a gente também fazer a compra de equipamentos de proteção individual, os EPIs, para distribuir para hospitais Sim. e para a força pública, para bombeiros e polícia. E começamos, então, a operacionalizar o Movimento União Rio dessa forma. O movimento trazia a sociedade, trazia os recursos e as instituições sociais faziam a gestão operacional usando as suas experiências. E isso deu muito certo. Tão certo que o braço das comunidades, sexta-feira passada, alcançou o número de 200 mil famílias beneficiadas, 2,5 milhões de quilos de alimentos, são 2.500 toneladas de alimento. São números de gente grande, números de Estado. Isso é número para o governo fazer. E nós, com a iniciativa privada e a força da sociedade civil, unido às instituições sociais, nós conseguimos realizar esse feito. E fizemos ainda um outro passo bonito, que foi junto com o Instituto DOR, que teve a ideia de fazer hospitais de campanha. Vocês devem estar vendo por aí que no Rio foram 7 hospitais de campanha que o governo do estado lançou. Dos 7, só 2 ficaram prontos. Hospitais com custo de orçamento de obra na casa dos 200 milhões de reais. O Paulo Moll, com a Rede Dó, trouxe um grupo de empresas para fazer 2 hospitais de campanha. Um lá no Lagoa Barra e outro lá no Parque dos Atletas. E para fazer esse hospital lá no Parque dos Atletas, ele convidou o Instituto da Criança, convidou o União Rio. O União Rio já tinha 5 milhões para investir nesse projeto.
Na hora que ele trouxe essa ideia, nós gostamos tanto e pensamos, se já fomos capazes de reunir esses 5, por que não seremos capazes de reunir outros 5? Vamos buscar com a sociedade mais recursos? E fizemos essa campanha e em menos de 2 semanas, Kátia, conseguimos outros 5 milhões e aportamos 10 milhões de reais. E não paramos por aí. Trouxemos também a Stone e a Qualicorp, que através do União Rio investiram 5 milhões cada um. Portanto, são 20 milhões que foram integralmente aplicados no Instituto DOR para ativar o Hospital de Campanha Parque dos Atletas com 200 leitos, 100 leitos de UTI, 100 leitos de enfermaria, que estão funcionando lá a pleno vapor. Até nesse momento, de semana passada para cá, ele estava até caindo, diminuindo, já não estava com a ocupação integral. Infelizmente, esses últimos dias agora, com essa reabertura da circulação das pessoas, o hospital voltou a crescer lá a sua ocupação, mas o fato é que o importante é que tudo isso aconteceu, se tornou real, por 60 milhões de reais cada hospital, bem diferente dos 200, que é o valor estimado para o governo do Estado fazer os hospitais do Rio. Tudo isso demonstra que com comprometimento, com amor, com governança, com seriedade, é possível se realizar ações de grande impacto, que protegem a nossa sociedade, que cuidam do bem-estar da nossa população e que trazem a garantia para a nossa sociedade de que tudo isso que está sendo feito é verdadeiro, tem princípio, meio e fim. Nós temos os nossos relatórios, eles estão compartilhados no site do União Rio, é aberto para quem quiser ver, temos vídeos mostrando todas as etapas e ainda temos uma auditoria da EY, da Ernst Young, que faz a revisão de todas as contas da União Rio, seja do lado da saúde, seja do lado da comunidade. Tudo isso trazendo a confiança, a certeza... Transparência, né? E a transparência necessária. Então, nós não queremos parar, queremos fazer mais. Estamos, nesse momento, distribuindo 2.400 cestas de alimentos por dia. Só que o dinheiro está difícil. Essas cestas custam cerca de 200 mil reais por dia. E nós estamos procurando mais doadores, porque a gente só tem recursos para até semana que vem, até o dia 8. Depois disso, não temos mais. Então, é muito importante, quem estiver nos ouvindo, a nossa audiência puder divulgar, puder trazer outros parceiros. Como é que as pessoas podem ajudar? Só empresas, qualquer pessoa? Pode até me procurar, pode entrar no site. Gente, falar hoje com as pessoas, a gente só não fala se a gente não quiser. É só dar um Google que você encontra o União Rio, aqui no Rio de Janeiro, procura o nosso contato e poderá contribuir. Pode contribuir também através de cartão de crédito, através de benfeitoria, através dessas redes de colaboração. É muito fácil. Gente, para quem está ouvindo, eu vou colocar, quando esse vídeo terminar, e vai estar salvo no IGTV e no YouTube, vai ter exatamente ali o link para o Movimento União Rio. Então, quem tiver na dúvida de como fazer ou quiser mais mastigadinho, vai estar ali, é só clicar, entrar, é fácil, é muito fácil. Se a Kátia vai fazer, eu já posso dizer que vai ser bem feito, porque eu já sei que tudo que ela faz bem feito. Ela não faz só o bem, ela faz o bem feito. Obrigada, Pedro. Mas é incrível esse poder da articulação, né? A gente consegue tudo, né? Todos nós temos, né, Kátia? Todos nós temos. E todos nós temos. É uma questão de querer fazer. Querer fazer. Todos nós temos articulação, todos nós temos o poder de fazer uso da articulação para promover a transformação da vida de outras pessoas, que, por consequência, promove a transformação da nossa própria vida, como já falamos, trazendo mais sentido para a nossa vida. Então, é uma questão meramente de se querer fazer, de se fazer uso do bem mais precioso que nós temos, que chama-se tempo. A única coisa que a gente não repõe nessa vida, de forma alguma, o que é uma lástima, eu gostaria muito de que fosse possível, mas não é. É o tempo. Esse é único, esse é singular. Esse segundo que a gente está vivendo, esse pensamento, essa reflexão, elas são vividas num tempo único, que nunca mais vai se repetir. Como a água do rio que passa, ela nunca mais vai passar naquele ponto. Passou, vai adiante. Mas como a água do rio, a gente também tem que embalar para ganhar força e encontrar outros caminhos. E fazer desses caminhos
caminhos que tragam para a nossa vida a capacidade de construir histórias que darão, no futuro, lembranças para a nossa memória, para que a gente olhe para o patrimônio daquilo que a gente guardou como memória, como lembrança, como arquivo da história da nossa vida, como algo que valeu a pena. Qual o maior sentido da nossa vida? Poder olhar para trás e ver o que a gente viveu, valeu a pena ter vivido. O que você pode fazer hoje, faça, realize, construa, porque tudo isso vai ter um significado no seu amanhã. Você vai sentir que a sua vida teve um valor maior. Vai sentir que você passou nessa vida não apenas para olhar a vida, você passou para construir, para deixar o seu legado, para deixar a sua marca, para deixar aquilo que você aprendeu, para compartilhar tudo aquilo que você tem de positivo e que a vida te favoreceu, as oportunidades que você teve, as chances, as condições que você teve de ter uma vida digna, de ter uma vida saudável, de poder se alimentar, de poder trabalhar, de poder estudar, de poder estar com a família, de poder curtir a vida. Se você tem É um privilégio, né? É um privilégio. Isso é um privilégio. A gente precisa entender esse privilégio na nossa vida. Que papel a gente tem dentro disso, né? E não ter Porque, só a assim, gratidão como palavra, mas ter a gratidão como ação. como ação. É preciso ter atitude. Eu tenho que ter coerência com a minha gratidão. A minha gratidão é grande, as minhas atitudes têm que ser grandes. Eu tenho que ter gestos que correspondam à minha gratidão. Porque só na palavra ela fica vazia. Obrigado, Senhor, mais um dia, tudo certo, que bom. Isso é bonito, mas é muito pouco. Eu acho que a gente tem o dever de devolver aquilo que a gente recebeu. Porque não pense que nós sozinhos seríamos alguma coisa. Não pense que nós, se não tivéssemos a saúde que temos, seríamos alguma coisa. Quantas crianças, ao nascerem, têm o cordão umbilical enrolado no seu pescoço e param de respirar e são sufocadas? Esse sufocamento implica num trauma cerebral que ele nunca mais recupera. E ele passa a vida inteira numa cama com paralisia cerebral. Isso existe. Existe em qualquer família, em qualquer classe social. E se você nasceu com saúde, já se deu bem aí. Já foi um privilégio, nasceu com as suas Você já saiu, saiu à já frente. saiu caminhando, falando. Falando você não sai falando, mas com as suas condições, as suas cognitivas, capazes de falar, de andar, de se movimentar, de pensar. Isso é um privilégio. Aí você começa a trabalhar, começa a se dar bem. Aí a pessoa às vezes fica assim, eu sou um self-made man. Eu me fiz trabalhando, eu sou muito trabalhador, eu sou muito competente, eu trabalho 15 horas por dia. Que bom que você faz isso, tem muito valor. Mas não foi você sozinho que teve isso. Deus te deu um dom, Deus te deu força, te deu condições, te deu oportunidades, te deu a chance de encontrar as pessoas certas que te Na hora permitiram exata. evoluir. E na hora exata. E você soube fazer uso disso. Mas você não teria nada disso se a vida não tivesse te dado as oportunidades. Então, a gente tem que agradecer e não pensar que nós temos essa capacidade toda, porque nós não temos. Ao contrário, nós somos seres muito frágeis, muito pequenos. Podemos atravessar uma rua e ser atropelado. Podemos sofrer um acidente a qualquer momento. Podemos ter um AVC, poder ter um infarto, podemos ter um câncer, um tumor na cabeça. Quantas coisas acontecem? Todos nós temos histórias de pessoas com idades diversas que tiveram, infelizmente, uma fatalidade e a vida se interrompeu ou modificou completamente. Então, a gente não pode esperar que a gente seja eterno e que a gente tenha uma capacidade diferente, porque nós não temos. Nós somos limitados. E poder fazer uso das nossas qualidades para fazer com que os outros que estão aflitos, querendo melhorar a sua vida, aquela mãe que eu disse que está em casa, tentando alimentar seu filho, fazendo ele dormir até mais tarde, porque ela não tem dinheiro para fazer o alimento dele chegar à sua boca, ela está sofrendo, ela está angustiada, ela não está vivendo uma vida digna. Ela está, pelo contrário, ela está vivendo uma vida indigna para um ser humano nos tempos de hoje, em 2020, quando a gente tem tanta tecnologia, com tanta abundância, com tanta riqueza. Como é que pode ter gente passando fome? Como é que pode ter gente na miséria? Como é que pode ter gente abandonada, sem estudo, dormindo na rua, dormindo em buracos, dormindo em caixas de papelão? Isso tudo existe, eu não estou trazendo nenhuma fantasia. Eu estou só chamando a atenção de uma realidade muito clara, muito autêntica, muito verdadeira, que só as pessoas que têm saúde, educação, trabalho, condições dignas podem mudar. Se você é uma delas, exercite essa condição. Vai fazer bem para você, vai fazer bem para o outro, vai fazer bem para a sociedade que vem depois, e assim nós vamos reconstruindo
essa sociedade que vivemos, para que essa sociedade seja cada vez melhor e que a nossa história possa ter um sentido mais amplo, mais claro, mais definitivo, e que as boas lembranças que a gente vai guardar na vida sejam as lembranças das transformações que nós construímos para a sociedade viver melhor. Isso é um privilégio poder fazer isso. É um privilégio, sem dúvida é um privilégio e é uma responsabilidade pessoal. A gente tem que parar com o discurso de que o outro não está fazendo, que o outro não está fazendo, e esperando o outro fazer qualquer coisa, né, Pedro? Isso é uma responsabilidade de cada um de nós nessa transformação. Se a sociedade não está equilibrada e se ela não é justa e se isso nos desagrada, isso é uma responsabilidade que cada um de nós temos o dever de mudar. E é tão gratificante, né, ser protagonista dessa transformação. É tão necessário e é tão urgente. E não precisamos ser a Madre Teresa de Calcutá para fazer, não precisamos ser o Papa, não precisa. Todos nós podemos, todos nós temos um mundo à nossa volta, todos nós temos pessoas à nossa volta, e esse núcleo de pessoas, de alguma forma, precisa, e as pessoas que podem ajudar, que estão na nossa volta, também querem ajudar. Então, que tal você associar a sua energia, a sua força com essas pessoas que querem mudar, e junto com essas pessoas que querem mudar a vida daquelas pessoas que precisam de mudanças, que estão dentro desse microcosmos que é o seu mundo? É uma pergunta. Por que não fazer isso? Que tal fazer isso? Experimenta. Tenta ver o que acontece. Faz um pouquinho. Esse pouquinho, aos poucos, pode se multiplicar. Toda vez que a gente divide o amor, a gente multiplica a condição de uma realidade melhor. A gente faz com que tudo que a gente compartilha de bom que a gente tem, esse compartilhar, ele vira um multiplicar de melhorias, de benefícios, de condições. Olha que coisa interessante. Você divide, compartilha, parece que você está repartindo menor, mas não fica menor, fica maior. O que fica maior são os efeitos, os impactos, as mudanças, as transformações. E isso é possível. Basta a gente querer. Essa atitude cabe a cada um de nós tomar a decisão de fazer esse querer acontecer e se tornar real. Exato. E é uma prática que tem urgência, né? E voltando, quem tem fome tem pressa. É uma grande verdade. Na sua foto do seu perfil, você diz: doar é um ato inverso. Recebe-se mais do que oferece. E eu acho isso a maior verdade. Com certeza a gente recebe muito mais do que a gente oferece quando a gente pratica qualquer uma dessas ações de doação, né? O que volta para a gente é... Essa reflexão, ela tomou meu coração em 2010, 2011, eu não me lembro exatamente o ano, mas foi por ali. Eu estava em São Paulo, depois de uma semana, 3, 4 dias que eu estava trabalhando no Instituto. Como eu disse a vocês, comecei em 2008, 2010, 2011. Isso estava muito aquecendo, acontecendo, e eu estava vibrando muito com isso, muito contente, muito animado, e várias coisas acontecendo. Eu ia fazer uma palestra no sábado, e naquela sexta-feira, no final do dia, eu parei no hotel, peguei um papelzinho, no meu hotel que eu estava, tomei um banho, e fui jantar e peguei um papel, nem foi o telefone, peguei aquele papelzinho de hotel, uma caneta que eu estava com vontade de escrever. Essa sensação estava dentro de mim. E fui para o restaurante ali perto do hotel, sentei e comecei a rabiscar essa frase. E essa frase acabou se tornando um mantra para mim. Eu acho que ela tem muito sentido. Ela traz para mim um sentido maior. Ela mostra claramente ao que o Instituto da Criança me ensinou. O Instituto me ensina muitas coisas, Kátia. Me ensina, por exemplo, que existe muito mais amor nesse mundo do que a gente pressupõe. Tem muito mais gente boa. Tem muito mais gente que sem dúvida. Olha para o próximo, muito mais gente que se entrega, que se doa, que se oferece do que a gente imagina. A gente vê as notícias, a gente vê a televisão, vê a internet, é bombardeado por muitas informações ruins, pessimistas e trágicas e feias, que a gente às vezes fica até com vergonha. Eu às vezes tenho vergonha de ser ser humano. Falei, meu Deus, não é possível. É a mesma espécie, é a mesma gente, é feito da mesma carne. Não é possível que a pessoa faz um negócio desse. É horrível. A gente começa a ficar deprimido. A gente começa a ficar com vergonha. Às vezes, políticos, como é que os caras roubam dinheiro de respirador? Como é que pode alguém tirar dinheiro de criança de escola que alimenta criança? Como é que pode? As pessoas se matam horrorosamente. Como é que pode?
eu fico muito machucado, muito envergonhado de ser humano nessa hora. E isso, durante anos atrás, isso me consumia, me deprimia. Até eu poder, dentro do Instituto da Criança, convivendo com as pessoas com quem eu convivo, vendo as ações que eu vejo, reconhecendo a existência de seres humanos tão diferenciados e atitudes da nossa sociedade, pessoas como você mesmo. Eu não esqueço a primeira vez que a gente se conheceu, o trabalho que você fez, a capacidade criativa de usar toda a sua mente para algo tão bonito, e eu poder conhecer e ver e compartilhar de alguma forma desse seu momento, isso me faz bem. Isso, o seu gesto irradia para o meu coração e alimenta o meu espírito e me dá a certeza de que tem muita gente boa e que o ser humano não está perdido. Somos a maioria. É a maioria. Eu digo isso também. É a maioria. Somos a maioria, eu acredito. A maioria das pessoas são pessoas boas. A essência do ser humano é boa. E o que a gente tem que chamar é dar espaço para isso, é falar sobre isso, é mostrar sobre isso. A responsabilidade social corporativa, ela entrou nas empresas de uma forma definitiva. Hoje não há como abrir mão. As empresas estão vendo isso cada vez mais. Então, o jovem, ele espera das empresas que ele vai trabalhar, da empresa que ele vai consumir, que haja responsabilidade social. Claro. O jovem está cada vez mais interessado em trabalhar nessa área. E eu digo por experiência. Eu recebo muitas demandas de jovens que querem trabalhar no setor social, que querem saber como é que eles fazem para entrar nesse campo, o que eles devem estudar, o que eles devem fazer. É muito bacana, é muito incrível isso. E é todo dia, é frequente. Então, eu sinto que esse campo vai crescer enormemente, e diferente desses outros, né? A tecnologia, o mercado financeiro, o varejo, o óleo e gás, são segmentos que já estão saturados, já estão repletos de pessoas trabalhando, já não tem mais espaço para ninguém. Você conseguir crescer dentro de uma empresa dessas de tecnologia, você tem que ser um gênio, você tem que ter sorte, dificílimo. Na área social, não, está cheio de espaço, está cheio de coisas novas, lacunas estão se abrindo, estão se descobrindo. Isso é maravilhoso. Acho que a gente vive um tempo muito interessante nesse aspecto e é só o começo. A gente tem aí uma onda para surfar muito bacana. E quanto mais nós tivermos ao nosso lado e mais pessoas estiverem trabalhando com essa direção, mais rápido será isso tudo e melhor será. E é isso que a gente quer, né? E é essa voz que a gente quer ecoar. E, gente, infelizmente, nosso tempo está chegando muito ao fim. Eu sei que o Pedro é incrível, eu também acho. Eu também tive fala engasgada hoje. Não tem jeito. Mas a nossa conversa, eu preciso de vocês na ação. E para isso a gente tem uma convocação no @conteirohistórias do Instagram. Tem uma convocação para vocês lerem. E essa conversa vai ficar salva no YouTube, no canal do YouTube, Conteiro Histórias, e aqui também no Instagram. Compartilha com os amigos, enche o saco, mostra o site do União Rio, que é um movimento lindíssimo. Mãe, tá aí já, mãe, já, porque acaba, a live fecha, mãe. Mas a gente consegue saber mais pelo link que eu vou deixar. Vamos fazer contato, vamos fazer essa onda realmente ser real. Boa. Pedro. Vamos sim. Obrigada, muito obrigado a todos pela audiência. Muito obrigado a Kátia pelo seu carinho. Muito obrigada, Pedro. Assim, como é bom te ouvir, como faz bem ao nosso coração essa esperança, sabe? Que você dá pra gente. Muito obrigado. Eu falo, tudo que eu falei aqui, tudo que eu falo é verdadeiramente o que eu vivo, o que eu sinto, e acho que isso está aberto para todos nós percebermos. É uma questão da gente permitir o exercício da solidariedade. Assim como a gente vai na academia fazer um exercício, a gente também pode fazer o exercício da solidariedade do nosso coração. Fazer com que a solidariedade aconteça, deixar ela reverberar, ela se tornar real. É muito mais fácil do que a gente imagina e é muito bom. Tenho certeza que vai acontecer. É muito gratificante. Obrigado, gente. Pedro, super obrigada, pessoal. Obrigada por ter acompanhado aí. Um beijo para todo mundo que está aí nesse carinho aqui com a gente. Super obrigada, Pedro. Beijo, obrigado. Beijo.